ouvintes da Rádio Fidelidade com Deus. Que alegria e privilégio estarmos juntos mais uma vez, unidos pela fé, pela palavra e pela direção do Espírito Santo de Deus, através desta rádio, que tem sido um instrumento poderoso de Deus para alcançar lares, famílias e orações, para adorarmos, glorificarmos, exaltarmos, bendizermos e louvarmos e divulgarmos o nome precioso e santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma bênção para nós estarmos juntos com você, cumprimentando a todos e desejamos que você seja abençoado através da palavra de Deus, através das orações. E aqui, meu Senhor, nós estamos desejando a você, aleluia, que fique na santa paz de Deus juntamente conosco. Vamos unir os nossos corações neste momento e orarmos ao Senhor nosso Deus, porque hoje nós estamos no 5º dia de jejum, o jejum que faz mudanças e transformações através do poder glorioso do Espírito Santo de Deus para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus neste momento, vamos começar este momento em oração, nós vamos orar para que o Senhor faça mudanças e transformações nos lares, com a finalidade do nosso jejum. Vamos orar. Pai amado e Deus eterno, estamos na Tua presença santa e gloriosa, com humildade e reverência, consagramos a Ti neste momento, em nome de Jesus Cristo, este 5º dia de jejum ao Senhor nosso Deus, reconhecendo que foi o Teu Espírito Santo quem nos conduziu até aqui. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, toma o controle deste tempo, deste programa, desta rádio e de cada lar que está conectado conosco. Pai querido, que Tu venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que Tu venhas preparar os nossos corações e derramar a Tua graça sobre nós, que tudo o que for falado aqui glorifique o Teu nome e produza mudanças e transformações profundas dentro dos lares. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Pai querido, Pai amado que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, a direção, o controle do Teu Espírito Santo de Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, diante do Teu trono, diante da Tua santa e bendita presença, meu Senhor, e te agradecemos por este momento especial, quando nós temos a oportunidade de te adorar, te glorificar, dizer a Ti que Tu és o nosso Deus precioso, dizer a Ti que Tu és o nosso Deus amado, dizer a Ti que Tu és o nosso Deus santo, dizer a Ti que Tu és o nosso Deus poderoso, dizer a Ti, meu Senhor amado, que tudo em nossas vidas estão nas Tuas mãos, e nós te pedimos a Tua direção, nós te pedimos a Tua sabedoria, nós te pedimos a Tua graça, nós pedimos, meu Senhor amado, que a unção gloriosa do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai de glória, Pai de poder, que este programa, meu Senhor, venha invadir os corações, encher, meu Senhor, as pessoas do Teu poder santo e da Tua glória santa, e que haja mudanças e transformações nos lares, nas famílias, Pai de glória, e em todas as pessoas que estão na escuta do programa Perseverando em Oração. Louvado seja o nome do Senhor, e aqui nós agradecemos mais uma vez por este programa, nós agradecemos a Ti por estarmos no 5º dia de jejum, e nós agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito e por tudo que ainda Tu vais fazer. Amém, amém e amém. Como falamos, nós estamos vivendo o 5º dia do jejum,
esse jejum que foi ordenado pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor tem nos direcionado a clamar por mudanças e transformações dentro dos lares, e para que haja comunhão sincera e verdadeira através do Espírito Santo de Deus, não baseada em sentimentos humanos, mas firmado na ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Preste atenção que o jejum, nós estamos falando sobre o jejum nos leva a um lugar de sensibilidade espiritual, onde a carne se cala e o Espírito Santo de Deus fala. E é nesse ambiente que Deus restaura relacionamentos, quebra durezas do coração e restabelece a comunhão que muitos lares têm perdido. Nós queremos colocar diante de você que nós aqui estamos relembrando o que é o jejum, que quando nós jejuamos, aleluia, nós entendemos que é uma batalha espiritual. Batalhas familiares não vence apenas com palavra, mas com vida no altar. Jejuamos porque queremos lares governados pela presença de Deus, onde haja perdão, onde haja respeito, oração e amor verdadeiro. Preste atenção, quando um lar se rende ao Espírito Santo de Deus, ele deixa de ser apenas uma casa e passa a ser um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós aqui estamos falando sobre o jejum, nós aqui estamos falando que a direção do Espírito Santo de Deus, aleluia, preste atenção, que a direção do Espírito Santo de Deus, para nós jejuarmos, nós vamos repetir novamente o tema do nosso jejum, para que você anote bem, para que você guarde bem, para que você acompanhe conosco o jejum ordenado pelo Espírito Santo de Deus, para que viéssemos a fazer a direção do Espírito Santo de Deus, para clamar por mudanças e transformações dentro dos lares, para que haja comunhão sincera e verdadeira, aleluia, através do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando nós jejuamos, aleluia, há mudanças e transformações. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós já oramos. E, neste momento, nós vamos apresentar a pessoa que vai trazer a mensagem da palavra de Deus através deste jejum, através do programa Perseverando em Oração com Miriam Puga, através das ondas sonoras da Rádio Fidelidade com Deus. E para ministrar a palavra tão necessária e tão alinhada com o céu, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus levantou o pastor Paulo Dias. Este pastor eu conheço há mais de 20 anos. Ele é um servo fiel, íntegro e profundamente espiritual. O pastor Paulo Dias é um homem sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Comprometido, é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus e com uma vida de oração consistente. O pastor Paulo Dias é um pastor cuja caminhada revela maturidade espiritual, temor a Deus e amor genuíno pelas famílias e pelo reino de Deus. E é com muita alegria, honra e confiança espiritual que passamos agora a palavra a este servo, aleluia, que Deus nos abençoa, amigo da nossa família, um homem altamente espiritual, um homem em que há mais de 20 anos acompanhamos a sua caminhada e podemos observar a integridade da sua personalidade. Então, nós, neste momento, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus com o pastor Paulo Dias.
A paz do Senhor, meus amados irmãos, da Rádio Fidelidade com Deus, a paz do Senhor, irmã Miriam. Que Deus abençoe este programa, que Deus abençoe esta emissora, que Deus abençoe este programa, perseverando em oração. Eu quero ler a palavra de Deus nesta manhã com os meus irmãos. E quero falar sobre um tema muito importante. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, 22 e o 23, que nos diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos o caminho direto para nós e para nossos filhos, e para nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército, cavaleiros, para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto tinha falado ao rei, dizendo: a mão do Senhor Deus é sobre todos que buscam para o bem, mas a sua face, a sua ira, sobre todos que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Oh, glória a Deus! Que texto lindo, meus amados! Estamos aqui diante de uma palavra poderosa. Esta palavra, ela nos mostra o jejum de Esdras. O jejum que Esdras convocou ao povo a fazer com ele junto ao rio Ava. Porque Esdras sentiu o desejo, a necessidade de jejuar. Porque eles estavam diante de uma situação difícil. Eles estavam saindo de Babilônia, estavam indo em direção à terra prometida e tinha que passar por desertos, por lugares perigosos, onde tinha muitos assaltantes, muitos saqueadores, e eles não queriam confiar no braço do homem. Esdras não quis pedir ao rei cavalos, ele não quis pedir ao rei exército de soldados para fazer a guarnição durante aquela caminhada, porque ele chegou numa situação que ele disse assim: ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Ou eu humilho diante de Deus, ou eu não humilho. Então ele chama o povo a um jejum. O jejum, meus irmãos, ele move a mão de Deus. O jejum, ele muda até os planos de Deus. Quando os ninivitas jejuaram se humilhando, Deus não fez aquilo que faria. Nínive seria destruída e não foi por causa do jejum dos ninivitas. No reinado de Assuero, quando os filhos de Israel seriam mortos pela ordem de Amã, aquele ímpio ministro do reinado de Assuero, então Ester jejuma junto com as suas moças e Deus dá o grande livramento para os judeus. O jejum, ele move a mão do Senhor. Eu quero falar de 5 coisas poderosas que acontecem quando nós jejuamos, quando nós buscamos a presença do Senhor. Primeiro, eu aprendo aqui nesse texto que o jejum, ele nasce da consciência da nossa dependência de Deus. Esdras estava diante de uma dependência profunda de Deus. Então, o que fazer diante dessa dependência?
Nós não temos outra saída. Então vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos jejuar, porque jejuando a mão de Deus vai se mover por nós. Então o jejum nasce da consciência da nossa dependência de Deus. Isso está em Êxodo 8:21. É dependência. Quando nós nos descemos ao pó em jejum e oração, numa linguagem muito oculta, nós estamos falando com Deus. Eu sou dependente de ti. O meu corpo, a minha vida, a minha alma, ela depende de ti. Então o jejum nasce de uma consciência de dependência de Deus. Uma consciência convicta que dependemos de Deus. Porque o ser humano ele tem tendência de sempre confiar no braço do homem. Confiar na força do homem. Mas quando nós jejuamos, nós deixamos esta confiança para confiar somente em Deus. Eu aprendo uma segunda coisa neste texto sagrado, que o jejum é a linguagem da dependência. Quando eu estou jejuando em favor de uma causa, quando eu estou num propósito de jejum, este jejum ele tem uma linguagem, e a linguagem é dependência de Deus, dependência da presença de Deus na minha vida, dependência da resposta de Deus na minha vida. Glórias a Deus. E eu aprendo aqui, meus queridos irmãos, uma terceira coisa neste texto sagrado, que confiar em Deus exige escolhas que prova a nossa fé. Esdras decidiu a confiar em Deus e não confiar no exército de soldado do rei. Ele preferiu confiar em Deus. A escolha dele foi confiar em Deus. Esdras 8:22. Ele poderia pedir muitos cavalos, muitos cavaleiros, homens de guerra, para ir uma quantidade na frente, outra atrás, guardando aquele povo pelo deserto. Mas ele fez o quê? Ele reuniu o povo e disse: olha, vamos fazer o jejum ao nosso Deus. Vamos fazer aqui na beira deste rio, junto ao rio Ava, vamos fazer uma consagração a Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus, porque assim a mão dele será favorável a nós durante esta viagem. Ah, meus amados, como é lindo quando o homem confia no Senhor. Como é lindo a confiança em Deus. Quando nós confiamos e não vacilamos, nós vemos a mão de Deus agir. Quando confiamos em Deus e colocamos diante dele em jejum, em oração, porque o jejum também é uma oração secreta, às vezes sem falar uma palavra, às vezes sem fazer um gesto, mas é uma oração com humilhação. E o jejum é tão poderoso, como eu já falei no começo da palavra, da mensagem, que ele muda até os planos de Deus. Aquilo que Deus projetou em fazer, mas se eu orar, se eu jejuar a Deus com muita intensidade, esse plano de Deus, às vezes de destruir, de matar, de punir, esse plano pode ser mudado através da minha humilhação, do meu jejum. Eu lembro, meus amados, que há uns 20 anos atrás, eu tenho um filho adotivo que hoje tem 26 anos para 27, já é um homem casado. Ele adoeceu, e quando ele adoeceu com um inchaço na perna, eu tive um sonho que eu fazia o sepultamento dele.
Eu vi claramente num sonho o povo no cemitério e eu fazendo o sepultamento dele. E dias depois ele adoeceu com um inchaço muito grande na perna, a perninha dele roxeou e ficou assim, aquele vermelhão, assim, algo assim que a gente via que tinha muito pus dentro. Levamos ele para o médico fez uma cirurgia, colocou um dreno, mas nada resolveu. Uns 20 dias depois, aquele dreno saiu e o pus jorrava daquela cirurgia. Levei ele novamente ao médico, agora para um ortopedista, o doutor Abad falou, ele já perdeu a perninha, o osteomielite já comeu todos os ossinhos da perna dele, só tem os fiapinhos de ossos. Ele disse, eu não mexo na perna deste menino porque ele vai perder a perna e vocês vão me culpar. Aí eu falei com o doutor, pus a mão em cima da mão dele, falei, doutor, Deus vai usar tuas mãos. Eu vou orar, eu vou jejuar a Deus. E o senhor pode fazer cirurgia que vai ser um sucesso. Ele olhou para mim um pouco espantado e disse, olha, nunca o evangélico falou isso comigo. Que às vezes o evangélico diz que Deus vai descer do céu e vai curar e descarta o trabalho do médico. Mas o senhor está dizendo que Deus vai usar minha mão, então eu creio. Coisa linda, meus irmãos. E ele creu, eu também creio, eu entrei diante de Deus no jejum e a mão de Deus foi favorável. A cirurgia foi um sucesso e o rapaz foi curado, o menino foi curado, hoje já é um homem formado, nunca mais sentiu nada. E é isso aí, irmão. Quando oramos, quando jejuamos, eu jejuei 3 dias consecutivos, jejuando até 5 da tarde. Foi um jejum muito forçado, jejum absoluto, mas moveu a mão de Deus. Deus mudou a situação. Mas é isso que Deus faz, meus irmãos. Quando eu confio em Deus e entro diante dele em jejum, a mão de Deus vai mover. E eu aprendo aqui uma quarta coisa, que Deus responde àquele que confia nele. Esdras 23. Nós podemos ver aqui no versículo 23 que Esdras diz o seguinte, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Deus, ele responde àqueles que confiam nele. Aquele que põe-se diante de Deus a confiar nele em espírito e em verdade, pode ter certeza que a resposta virá. Que a resposta do Senhor virá de forma especial, de forma gloriosa. Não tenha dúvida disso. E eu quero falar aos irmãos que me escutam através desta Rádio Fidelidade com Deus. Eu quero dizer a vocês que não deixe de confiar no Senhor. O texto sagrado nos mostra que a nossa confiança em Deus, ela move os céus. Ela move a mão do Senhor. E quando a bênção chega, ela chega em abundância. A palavra de Deus chega a nos dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquele que confia em Deus, ele é firme. Ele não fica tutubiando, um dia ele crê, outro dia ele não crê. Um dia ele confia e outro dia ele não confia. Não, a confiança dele é firme. Se Deus fizer, ele é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Quando Jesus ele nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, ali tem uma mensagem muito clara que a vontade de Deus tem que prevalecer, na terra como no céu. E muitos de nós queremos que Deus realmente faça só a nossa vontade. A dele não precisa ser feita. Mas se eu confio inteiramente em Deus, eu vou deixar que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida. Então, quando eu jejuar em favor de uma causa, quando eu orar em favor de uma causa, eu vou deixar diante da vontade de Deus.
A vontade de Esdras era que eles tivessem uma viagem em paz, que nenhum ladrão, que nenhum bando de assaltantes se manifestassem no deserto para saquear o ouro, a prata, a fazenda que eles estavam levando, muitos objetos caríssimos de valor, como muitos quilos de ouro, de prata e outros pertences valiosos que eles levavam pelo caminho. Ele confiou em Deus e sabia que era a vontade de Deus em respondê-los, em atender a oração e o jejum deles. E assim Deus fez. Então, quando eu confio em Deus, primeiro, eu vou deixar que Ele faça a sua vontade. Segundo, eu vou acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E com certeza Ele vai agir na minha vida. Ele vai agir no meu caminhar. Ele vai agir na minha jornada. E eu pergunto nesta palavra, nesta mensagem, você tem deixado Deus ir na frente na sua jornada? Você tem deixado Deus caminhar diante de ti, diante dos seus problemas? Ou você tem tentado resolver de você mesmo? Não faça isso. Confie em Deus. Confie. Escolha confiar em Deus, porque Deus responde àquele que nele confia. Não desespere. A luta pode vir, os problemas podem vir, as dificuldades podem vir na minha vida, na minha família, mas a minha confiança tem que continuar em Deus. A minha confiança tem que continuar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, eles vão permanecer para sempre. É promessa da palavra de Deus. Que Deus abençoe nesta manhã esta palavra no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que acompanham este programa, que estão sintonizados na Rádio Fidelidade com Deus. Que Deus abençoe vocês, amados. Que possamos entrar diante de Deus em jejum e oração e veremos a mão do Senhor nos abençoar. Veremos o braço forte do Senhor nos abençoar. A irmã Miriam está num propósito de jejum esse final de semana e temos certeza que a mão de Deus será favorável a este jejum. E você que está jejuando com ela, tenha certeza também que a bênção de Deus vai cair sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Milagres de Deus irão acontecer, porque Deus, Ele atende o jejum de um fiel. Eu quero orar pela vida de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, meu Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, aqueles que estão em jejum, aqueles que estão em consagração a Ti, Pai, aqueles que estão com o coração, com a alma voltada para Ti, Pai, que o Teu braço forte, que a Tua mão poderosa esteja, Senhor, agindo, estendida, operando sobre a vida deste irmão, desta irmã. Oh, meu Deus, abençoe grandemente, poderosamente. Abençoa, Pai, esta empresa. Abençoa este empregado, este empregador. Abençoa esta família, este pai de família, esta mãe de família. Que todos, meu Deus, sejam abençoados. Que a Tua mão poderosa venha curar, venha libertar, venha fazer milagres, Pai, porque Tu és um Deus de milagres. Oh, Deus maravilhoso, fica conosco, Pai. Fica com o Teu povo e dá a Tua paz, dá a Tua bênção, o Teu milagre, a resposta dos céus, oh Pai. Esta é a minha oração. No nome do Senhor Jesus, que milagres aconteçam aonde quer que está chegando as ondas desta emissora. Que milagres do Senhor aconteçam em vidas, Pai, que estão sintonizadas nesta rádio. Oh Deus, abençoa poderosamente, ricamente a vida do Teu povo, Pai.
que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, desde agora para todos sempre. Amém, 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 Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão sintonizados na Rádio Fidelidade com Deus, programa Perseverando em Oração. Eu volto outro dia com mais uma mensagem de fé, de amor e de esperança para o coração de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, e vocês que desejarem visitar a nossa igreja sede, ela fica na Rua São Francisco, 329, bairro Santo Antônio, Igreja Pentecostal do Deus Vivo, uma igreja viva que serve um Deus vivo. Nós, neste momento, queremos agradecer a participação do pastor Paulo Dias no programa Jejum, através do Espírito Santo de Deus, que nos ordenou a jejuarmos com o título Mudanças e Transformações dentro dos Lares, para que haja mudança sincera e verdadeira através do Espírito Santo de Deus. Pastor Paulo Dias, muito obrigada pela sua participação, e que os corações que ouviram, todas as pessoas que ouviram esta palavra, venha colocar em prática aquilo que ouviu e aquilo que, com certeza, vai ser abençoado e colocado em prática tudo que você ouviu, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que muitos lares estão feridos, muitos lares divididos, esfriados espiritualmente. Há casas onde falta diálogo, há casas onde falta perdão, há casas onde falta oração, mas o Espírito Santo de Deus está nos chamando, convocando a jejuar, porque o jejum gera alinhamento espiritual, quebra a resistência da alma e abre espaço para Deus operar transformações profundas. E nós cremos com certeza que a nossa oração, aleluia, o nosso jejum, com certeza, Deus está restaurando relacionamentos quebrados, aleluia. Com certeza, nós estamos crendo que o Espírito Santo está trazendo arrependimento e reconciliação para os lares, com o nosso jejum que estamos fazendo a Deus, em nome de Jesus Cristo. A presença de Deus volta a governar dentro das casas, aleluia, com o nosso jejum. A Deus, em nome de Jesus Cristo, o amor de Cristo volta a ser o alicerce da família. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos orar, encerrando o programa. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, Jesus Cristo, Pai, te damos graça por este 5º dia de jejum, Pai, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Apresentamos diante de Ti cada lar representado agora, onde há divisão, meu Senhor, traz união, onde há frieza espiritual, derrama fogo do Espírito Santo, onde há mágoas, libera perdão, e onde há silêncio, traz diálogo e amor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos mais uma vez, Pai. O pastor Paulo Dias já orou, mas nós estamos aqui, Pai, reforçando, Pai, te pedindo mais uma vez, entra nos lares, meu Senhor, governa as casas, restaura famílias, Pai, estabelece a comunhão verdadeira e sincera e santa, meu Senhor,
E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Pai, que nós colocamos esse sacrifício, Pai, vivo, santo, que seja agradável a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos com confiança e com certeza, aleluia, que o Senhor vai fazer, está fazendo transformações e restaurações, cheios da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aqui nós agradecemos pela sua presença e que Deus os abençoe.